Olá pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam firmes no propósito de aprender. Aqui quem fala é o professor Eduardo Jardel. Eu vou ser professor de vocês de empreendedorismo. E apesar da gente ter mais um semestre longe, eu gostaria de conseguir de alguma forma me aproximar de vocês nessa pandemia, né? Antes de mais nada, quero dizer que esse tema, empreendedorismo, eu me considero um ativista, então eu acho que muito mais do que ensinar sobre empreendedorismo, eu enxergo o empreendedorismo como uma oportunidade enorme na vida de vocês e algo muito importante para o desenvolvimento do nosso país, né, da nossa nação. Então, ensinar empreendedorismo é uma honra muito grande, né? É uma realização muito grande que eu tenho na minha vida enquanto professor. E apesar da distância, para que a gente possa se aproximar um pouco esse semestre, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha história empreendedora, né? Então, como foi que eu cheguei até aqui, como foi que eu cheguei até essa posição aí de professor de empreendedorismo e qual a minha bagagem que eu posso compartilhar com vocês aí ao longo dessa disciplina, ok? Uma vez eu li uma frase, e essa frase nunca saiu da minha cabeça, que uma escolha não muda apenas o momento a seguir. E essa escolha ela gera consequências que tendem a ser infinitas na vida da gente. Então, quando a gente escolhe fazer alguma coisa, inclusive empreender, a gente não está só mudando o momento a seguir, né? Não é uma escolha que vai alterar só o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte. Ela gera consequências que são consequências infinitas na vida da gente. Então, mais do que qualquer outra coisa, ou tão importante quanto outras coisas que nós consideramos importantes, escolher bem o caminho que a gente vai seguir é essencial para determinar onde a gente vai chegar, ok? Então, empreender é um caminho possível e é um caminho que vocês podem escolher para a vida de vocês e é um caminho que pode levar vocês a consequências infinitas, né? Pode levar vocês a muito longe nesse sentido. Bom, então, como eu disse para vocês, meu nome é Eduardo Jardel, sou conhecido como Eduardo Jardel no IFTM. Esse personagem aí sou eu criança, tá? Eu nasci em uma família muito simples, os meus pais estudaram pouco, eu nasci em Belo Horizonte, né? Nós moramos lá boa parte da vida, e apesar de ter vindo de uma família muito simples, né? Os meus pais sempre trabalharam para que eu tivesse na vida uma causa e tivesse na vida princípios, né? Então, a minha mãe sempre me fazia pensar grande, né? Falar, olha, você tem que estudar, tem que chegar longe, você tem que correr atrás, e isso sempre foi muito importante para mim. Então, acredito que boa parte de vocês vive hoje uma situação desse tipo, né? De restrições e tudo mais, mas tudo isso é uma fase da vida, né? Se vocês tiverem uma causa na vida e se vocês tiverem bons princípios, vontade de ir à luta, tenho certeza que vocês vão chegar muito longe. E tudo isso, toda essa questão de causas e princípios, me fez entender a necessidade de você ter comprometimento com o que você faz. Então, eu sempre me dediquei muito como estudante, né? Hoje eu sou professor e eu posso dizer com orgulho que eu tive uma carreira como estudante com muita dedicação e isso me fez conquistar muitas coisas, né? E, obviamente me fez entender também, como eu disse para vocês, a importância das escolhas na nossa vida. Então, é essencial, né, que além de comprometimento, vocês também escolham bem o que vocês querem para a vida de vocês, ok? Por isso, empreendedorismo é uma escolha interessante a ser considerada, né? Não estou aqui vendendo meu peixe, mas é muito importante. Então, estejam comprometidos de verdade, muito mais do que estar envolvido, estejam comprometidos com o que vocês escolherem.
e busquem sempre conquistas, né? A gente não pode pensar numa conquista, às vezes uma conquista grande, ela é repleta de pequenas conquistas. E justamente por sempre ser comprometido como estudante, eu fui aprovado em 3 universidades federais. Eu fui aprovado na Universidade Federal de Lavras, na Universidade Federal de Ouro Preto e na época, hoje é a Universidade Federal de Alfenas, mas na época era uma faculdade federal de farmácia e odontologia, né, que tinha lá em Alfenas. E eu fui para a Universidade Federal de Lavras e cheguei na universidade com muito orgulho, né, assim, muito orgulhoso, muito vaidoso como estudante. Então, e eu tive um baque muito grande quando eu entrei na universidade, porque no meu primeiro período de curso, nas primeiras provas, né, especialmente na área de cálculo, eu fui mal e eu não estava acostumado a ir mal na escola, né? Como eu sempre, é, é, vamos dizer assim, eu tinha um padrão de nota na escola. Eu chego na universidade, meu padrão de nota caiu muito. E um professor, um dia, né, dando um sermão na turma, ele, por uma infelicidade, também não culpo ele, às vezes é muito difícil a gente é, nos policiar, né? Mas ele falou assim, olha, tem várias coisas que vai determinar o sucesso de vocês aqui dentro da universidade. Uma das coisas é o pedigree. Se vocês vêm de uma família que tem hábito de leitura, hábito de estudo e tudo mais. E eu pensei, poxa, ferrou, né? Ferrou porque meu pai estudou até a sexta série do primário, minha mãe estudou até a quarta série. Como que eu vou fazer, né, aqui? Só que ao invés de levar isso, né, como um fator de desmotivação, eu levei isso durante a minha faculdade inteira como um fator de motivação. Falei, então vamos ver se eu não vou conseguir, né? Então eu fiz disso um fator de motivação. E eu penso que na vida a gente tem que fazer sim, tudo aquilo que bate na gente, né, a gente tem que devolver com força, a gente tem que devolver, né, bem, fazer isso algo positivo. Cada problema que a gente tem uma semente de oportunidade relacionada a esse problema, né? E deu certo? Claro que deu certo. Aqui eu tenho uma placa que eu ganhei quando eu me formei, tá? Porque eu fui aluno de destaque no curso de administração. Então, eu ganhei essa placa do Conselho Regional da Administração. Então, não acreditem, tá? Em tudo que fala para vocês, em tudo que é negativo. Não acreditem nessas mensagens negativas. Busquem aí sempre mais. Mas isso aqui é só o começo da história, tá bom, pessoal? Mas isso é só o começo da história, tá? Ainda tem muita coisa para vir aí. E aí, pessoal, eu ainda era estudante, né, universitário, e eu fui para a cidade onde meus pais moravam, né, uma cidade do sul de Minas chamada Alfenas, e eu tinha um amigo lá que estudava computação. E um dia, a gente estava sentado numa praça, conversando e tudo mais, e eu perguntando para ele, poxa, como é que é estudar computação? E ele falando, né, sobre como é o curso e tudo mais, e de repente passou um carrão importado, assim, um carro desses que a gente vê pouco, né? Um Porsche, não sei se na época era um Porsche, parecia um Porsche. E eu perguntei para ele, falei, nossa, olha que carro legal. Ele falou assim, esse carro aí é de um cara que fez computação também. E eu, sério? Ele falou, sério. Pois é, esse cara, ele criou na época não tinha aplicativo, né? Não era telefone celular, mas ele criou um site que é a espécie de uma vitrine virtual para pessoas que querem vender os seus produtos na internet. E esse cara, há pouco tempo atrás, ele estava vendendo o telefone dele para poder pagar o aluguel. Então ele estava endividado e agora ele leva essa vida, né? Andando de Porsche e tudo mais. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu falei, poxa, como funciona esse negócio de software, de programa de computador, de tecnologia da informação. Será que isso de fato dá muito dinheiro e tudo mais? Fiquei com isso na cabeça. E aí eu voltei para a universidade, pessoal. Eu estava passando um período na casa dos meus pais e voltei para a universidade. E chegando lá na universidade, pessoal, voltando, né, desse período na casa dos meus pais, eu descobri que tinha um professor que tinha acabado de voltar do Japão. E esse cara era um cara muito fera, era um professor muito fera, e ele estudava justamente isso, ele estudava justamente estratégia de empresas, né, de tecnologia da informação.
ele estudava inovação tecnológica, ele estudava modelo de negócio, que é algo que a gente vai falar muito nessa disciplina de empreendedorismo. E eu tive a sorte desse professor me aceitar como aprendiz, né? Vamos dizer assim. Não era nem uma bolsa de iniciação no início, né? Era mesmo um trabalho voluntário. Mas eu aprendi muito com esse professor e isso abriu o meu horizonte, abriu a minha forma de enxergar como é que é esse mercado, como é que funcionam essas empresas. E eu fiquei muito empolgado com isso, né? Então eu trabalhei posteriormente, depois esse professor me orientou no mestrado, né? Então é uma pessoa fora de série que até hoje eu tenho uma admiração, um respeito enorme por ele. E eu aprendi demais. Isso mudou a minha forma de enxergar o mundo, mudou a minha forma de enxergar as empresas. E eu tinha um amigo da computação, lá em Lavras também, lá tem curso de ciências da computação, né, na Federal de Lavras, e esse amigo fazia parte da Empresa Júnior. Empresa Júnior, não sei se vocês sabem o que é a Empresa Júnior, mas é um grupo de estudantes, né, que montam uma empresa e essa empresa presta serviços, né, e cobra por isso. É uma empresa, é como se fosse uma empresa convencional, mas ao invés de ser legalmente uma empresa, é uma associação de estudantes. E eu cheguei para esse amigo e falei, olha, eu quero muito trabalhar na empresa júnior da computação, da ciência da computação. E ele falou, não, mas não tem como, porque a empresa da ciência da computação é só para quem estuda ciência da computação. Aí eu pesquisei um tanto de documento e descobri que não era bem assim, que empresa júnior poderia ter pessoas de outros cursos trabalhando lá. E aí eu levei para ele o meu currículo, levei várias matérias de jornal, eu falei, cara, olha aí, ó, pela lei eu posso sim, né? Ele falou, mas nunca teve um estudante de administração na empresa da computação. Eu falei, poxa, mas por que vocês não abrem uma vaga lá então para mim? E aí ele falou, mas por que a gente tem que abrir essa vaga para você? E aí, pessoal, eu estudei, fiz um plano de trabalho, mostrei as coisas legais que eu poderia fazer nessa empresa e levei para ele. Falei assim, ó, por conta disso aqui, ó, se vocês abrirem a vaga, eu vou trabalhar em políticas de gestão de pessoas, eu vou trabalhar em marketing para vocês, eu vou trabalhar em várias áreas da administração. E aí abriram a vaga, eu entrei na empresa júnior, e aí o primeiro choque que eu tive foi perceber a distância, né, entre a ideia, você ter uma ideia de alguma coisa e você realizar aquilo, né? Então, quando você vai mesmo para o empreendimento de verdade, quando você vai ver como é o cotidiano de uma empresa, você vê que é muito mais trabalhoso você realizar alguma coisa do que você ter ideia, né? Ter ideia às vezes é muito fácil, a gente tem muitas ideias, mas realizar é complicado. Mas claro que deu certo, a gente fez muita coisa legal, né? Foi um período muito interessante, o período que eu estive nessa empresa júnior. E o mais importante de tudo é que eu fiz network. Então eu fiz amizades, eu conheci pessoas que até hoje eu levo, né, para minha vida esses contatos que eu tive na empresa júnior. Mas não acabou por aí não. Acontece que esse amigo que me levou para a empresa júnior, depois ele se tornou sócio de uma empresa de verdade, né? É uma empresa chamada Mita Technology. E um pouco antes de me formar em administração, quando eu estava lá, faltando uns 3, 4 meses para me formar, ele me chamou e falou assim, Eduardo, cara, a gente está precisando de um administrador na nossa empresa. Você quer trabalhar para a gente? Aí eu falei para ele assim, né? Eu já tinha tomado gosto por empreendedorismo. Eu falei assim, ó, trabalhar para vocês, eu não quero não. Mas trabalhar com vocês, se vocês quiserem um sócio na área de administração, eu quero entrar. Vocês me dão uma participação pequena da empresa e eu entro aí e trabalho com vocês. Não precisa ter salário agora, não. Eu dou um jeito aqui, eu corro atrás, não precisa de salário, não. Eu quero uma participação e quero fazer um negócio, ajudar vocês a desenvolver o negócio. E aí, pessoal, meu primeiro choque, né, foi porque eu cheguei numa empresa que já existia, na época, há uns 4, 5 anos, e os sócios daquela empresa, eles eram muito feras, eles eram muito profissionais, eram pessoas muito gabaritadas, né? Tinha um dos sócios, ele tinha 2 doutorados, né? Um doutorado na França, outro doutorado na Unicamp. O outro sócio tinha 14 anos como diretor em empresa multinacional.
E aí eu cheguei lá e me assustei, né? Então, quando eu vi o que era aquilo, como é que a empresa funcionava, a agilidade que o negócio precisava para poder rodar, eu me assustei. Mas foi interessante porque já nesses meses antes de formar, eu de fato me empoderei como sócio. Eu falei, não, peraí, se eu tô aqui, eu não tô aqui para brincar, eu tô aqui para trabalhar, para fazer a coisa acontecer. E aí eu realmente vesti a camisa de sócio, né? Todo aquele nervosismo passou. Na época a empresa ela trabalhava com um sistema para apicultura, então apicultura e criação de abelha, né? Produção de mel, produção de própolis. E para vocês terem uma ideia, a gente foi lá para o Pará. Eu fui lá para o Pará, né? Como sócio da empresa. Fiquei 15 dias lá no Pará implementando software, sistemas de gestão em uma cooperativa lá. Então foi fantástico. Desde o primeiro projeto, foi fantástico ser sócio dessa empresa. E depois nós conseguimos, por meio de um projeto que era um sensor que acompanhava, né, produtos que precisavam ser refrigerados, então vacina e outros produtos, né, carnes que precisam ser mantidos refrigerados. Nós desenvolvemos um sensor e esse sensor acompanhava esses produtos e garantia, né, vamos dizer assim, ou pelo menos gerava as informações que garantiriam que esses produtos chegassem para o consumidor com qualidade. E nós conseguimos entrar em uma incubadora de empresas. Nessa época eu me sentia mais parte do time, né? Aí sim eu já era de fato sócio mesmo, né? Uma incubadora de empresas, eu não sei se vocês sabem o que é, mas é uma estrutura que geralmente as universidades têm, onde eles te dão uma sala e você tem internet, você tem segurança, você tem serviços de apoio, então serviço de apoio administrativo, serviço de apoio jurídico. E eu tive uma experiência muito interessante nesse processo de incubação, né? Então, a nossa empresa evoluiu muito, melhorou muito graças à incubadora. Posteriormente, eu até fiz o meu mestrado pesquisando as empresas da incubadora e eu percebi o quão importante a incubadora era para o desenvolvimento das empresas. E o tempo foi passando e a gente foi fazer mais coisa, né? Então, eu assumi um papel na empresa mais voltado para a área de vendas, mais voltado para a área comercial, para a área de marketing, e nós conseguimos fechar um contrato muito interessante que era para um sistema para controle de armazéns de café. Então foi muito bacana, porque o café ele é uma bebida que você tem vários tipos, né? Então você tem uma saca de café que às vezes vale R$ 300 e uma outra saca de café que vale R$ 2.000. E um armazém de café com 250 mil sacas, você precisa ter controle do que tem ali dentro. E aí nós desenvolvemos um sistema na época que fazia esse controle do armazém de café. Então foi muito interessante ter essa experiência como vendedor, de visitar cliente, de conversar com o cliente, de negociar os termos, né, com o cliente. Isso foi fantástico, foi uma experiência que me enriqueceu muito. E aí, pessoal, nós também entramos para a área de laticínios, né? Até ali eu tô de barba, tô com uma barba ali porque eu estava trabalhando tanto que não tinha nem tempo de fazer barba. E quando a gente entrou para trabalhar com laticínios, com sistemas para laticínios, foi muito interessante que foi a primeira vez que nós tivemos um investidor da área de laticínios colocando recurso na empresa. E aí a gente descobriu o que se chama de smart money. Por quê? Quando você tem alguém muito experiente que investe na sua empresa, ele não entra só com o dinheiro, ele entra com todo o conhecimento técnico que ele tem, ele entra com toda a rede de relacionamentos que ele tem. Então foi um período de ascensão da empresa, foi um período que a gente passou a ter 16 pessoas trabalhando ali, que estava dando tudo certo, né? E a gente descobriu que às vezes você vender para um nicho de mercado, o que é um nicho de mercado? É um grupo de clientes menor que tem necessidades muito específicas, né, como são os laticínios. Você pode, por exemplo, fazer software para pequenos comércios. Você vai ter milhões de pequenos comércios no Brasil. Agora, quando você faz software para laticínios, você está atendendo um nicho, um grupo pequeno de clientes. Né? São processos muito específicos. Então, a gente descobriu a importância de se atender grupos menores de clientes. E descobriu aí o peso também da escalabilidade, né? Que é, não, eu fiz um produto para um cliente, mas esse produto também serve para outro cliente. Então, se você gastou
para desenvolver um software, para atender um cliente, né, mas as necessidades de outros 10, 20, 30, 40 mil clientes são iguais, você aproveita tudo aquilo que você fez naquele software, né, para poder atender os outros clientes também. Então, foi muito interessante essa fase da empresa. E depois, nós criamos um sistema para ligar pessoas que queriam embarcar uma carga, então quem queria levar uma carga de um lugar para o outro, e transportadores autônomos, né, que são os caminhoneiros. Então vamos supor, eu quero levar uma cama da minha casa aqui de Uberaba para Uberlândia. Nosso sistema ele mandava, né, mensagens para os caminhoneiros falando, olha, quem faz esse transporte dessa cama aqui mais barato? Então, quem cobre o preço? Era como se fosse um leilão de preços, né, para transporte de carga. E aí, pessoal, nessa época, nós fomos acelerados lá em Belo Horizonte. E foi um processo muito interessante também, porque a gente começou a conviver com pessoas que deram muito certo como empreendedoras. Então, a gente tinha mentorias de pessoas que já tinha empresa que faturava milhões. E isso fez com que a gente sonhasse grande, né? Mas o ritmo de trabalho também era um ritmo de trabalho muito mais intenso, muito mais pesado. E eu entrei nesse ritmo de trabalho também. Nessa época eu já dava aulas, né? Eu já era professor nessa época, e então praticamente eu vivia para poder trabalhar. A minha vida era trabalho. Eu acordava e dormia pensando em trabalho e trabalhando. E aí aconteceu, né? Um fato, pessoal. Aconteceu uma coisa que mexeu muito comigo, que eu perdi minha mãe. Quando eu estava nesse processo, né, louco de trabalho com a empresa, e dando aula, e fazendo mestrado, estava uma loucura e eu perdi minha mãe. E isso me fez pensar sobre a vida. Eu falei, poxa, eu preciso equilibrar um pouco mais as coisas, né? E foi nessa época, um pouco depois disso, né, que eu resolvi repensar minha vida, e eu fui me afastando um pouco das atividades da empresa, né? Porque não me sustentava até então, o negócio ele não era suficiente para poder pagar um salário que me sustentasse. Eu ganhava minha vida muito mais com as aulas, né, do que com o negócio. E também eu tinha outros planos, né? Eu queria me casar, eu queria ter família, e eu fui aprovado na época no concurso da Petrobras, no concurso da Embrapa e no concurso do Instituto Federal. E eu falei, não, eu vou ter que escolher alguma coisa. E eu acabei escolhendo essa vida de professor, essa rotina de professor, né? Vamos dizer assim, aquilo que eu falei para vocês no começo, pessoal, sobre a importância de a gente ter uma causa, né? Então, eu sou apaixonado por empreendedorismo e eu ainda empreendo, né, de outras formas. Eu ainda tenho projetos em parceria com a empresa. Eu não consigo ficar muito distante desse mundo, mas a grande causa hoje é ensinar empreendedorismo. Então, hoje eu tenho isso como a maior causa, né? É fazer com que a gente viva ou construa uma nação mais empreendedora. Isso é algo extremamente relevante, importante para as nossas vidas, para as vidas dos nossos filhos, para as próximas gerações. A gente tem que pensar muito a respeito disso. Aqui está uma foto real da minha empresa, né? Então, de como era a empresa, a estrutura da empresa era extraordinária. Eu vivi momentos fantásticos aqui nesse contexto. E essa é uma foto da minha família. Então, meu objetivo hoje nessa aula é me apresentar, contar para vocês um pouquinho sobre a minha história. Esse sou eu, meu filho Rafa, né? Que está fazendo esse sorriso super espontâneo. A minha esposa Letícia, que também é professora universitária, professora da UFTM. E a minha filhinha Lara, que tem 2 anos agora, que não dá trabalho nenhum, tá? E aí, pessoal, nossa atividade então da semana. O que é a nossa atividade?
Eu falei sobre mim, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre vocês. Então, quem são vocês? É, é, vocês já pensaram em empreender? Conte um pouco sobre isso, né? Por que você escolheu fazer o curso que você está fazendo? É, quando você pensa nessa possibilidade de empreender, depois do que foi dito aqui na aula, e aí, você pensa o que sobre isso, né? Conte um pouquinho então pra gente o que você pensa sobre isso. Então é isso, pessoal. A gente vai se falando. Qualquer coisa, vocês podem me acessar aí no Classroom ou no e-mail, ok? Eu estou à disposição de vocês. Abraço a todos e que vocês tenham uma ótima semana.